Olá, informáticos, esse é mais um vídeo de Matemática 4, continuamos nos polinômios, agora na semana 16, aprofundando a fatoração de polinômios. Então, a gente vai fatorar um polinômio de grau 4. Então, pelos exemplos anteriores, a gente começa observando o termo independente, porque se um polinômio tem raízes inteiras, ele divide o termo independente dividido pelo coeficiente da maior potência de x. Como nesse caso é 1, a gente só precisa focar no termo independente. Então, as possíveis raízes inteiras são, bom, para dividir 20, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 5, mais ou menos 10, mais ou menos 20. São 2, 4, 6, 8, 10, 12 possibilidades. Mas é melhor do que ir chutando qualquer coisa, né, sem rumo. A gente sabe, se tem raízes inteiras, a gente pode se fixar nessa daí. Aí a gente começa testando. Eu começo pelas mais fáceis e pelas positivas. Ainda mais que P de 1 e P de menos 1, por exemplo, é fácil de fazer os cálculos, né? Então, P de 1 é 1 menos 9, mais 26 menos 34 mais 20, porque é só somar os coeficientes, né? Substituir x igual a 1. Então, aqui, ó, 9 menos 34 é menos 43. Se pegar os positivos, 26 mais 1, 27, mais 47. Então, isso aqui dá 4. Não é zero, então x igual a 1, infelizmente, não é raiz desse polinômio. Então, a gente vai testar o menos 1, e aí a gente vai calcular P de menos 1. Aqui, ó, se substituir x por menos 1 aqui, ó, ele vai continuar 1, né, porque tá na 4. Aí, se substituir em x ao cubo, vai ficar menos 1, vai trocar o sinal do 9. Como aqui tá o x ao quadrado, não vai mudar, então vai continuar 26. Menos 34x vezes menos 1 é mais 34 e o mais 20. Isso nunca vai dar zero, né? Fazendo a conta dá 90. Então, x igual a menos 1 também não é raiz de P de x. Então, aqui, ó, duas a gente já pode riscar. Mais ou menos 1 não é raiz, não são raízes dos polinômios. Outra maneira que a gente pode testar, em vez de substituir, porque se a gente substituir outros valores aqui, de repente as contas ficam muito grandes, assim, com 2 não, mas eu vou fazer por Ruffini a testagem. Então, colocar. Agora a raiz que eu quero testar é a 2, os coeficientes de P de x, que aqui eu já verifiquei, tem todas as potências, né, de x, então não tem nenhuma faltando. Então, 1, menos 9, 26, menos 34 e 20, né? Repete, faz o processo. 2, menos 9, menos 7, menos 14, mais 26 dá 12. 24 menos 34, menos 10, vezes 2, menos 20, ó. Então, ó, já que deu resto zero, isso significa que P de x é divisível por x menos 2, então x igual a 2 é raiz de P de x, né? Então, x menos 2 divide P de x, porque deu resto zero. Mas eu vou testar de novo, já que Brio-Ruffini é muito fácil e rápido de fazer a conta, a gente pode testar rapidinho se x igual a 2 não tem multiplicidade 2. Então, 2 menos 7 menos 5, menos 5 por 2 menos 10, com 2, 2, com 12, né, 2, 4 menos 10, peraí que eu esqueci de separar aqui, né, a parte que vai o resto. Então, 4 menos 10 menos 6, ó. Então, não. Então, de fato, x igual a 2 só tem multiplicidade 1. P de x, já que pelo menos uma vez x igual a 2 é raiz de P de x, a gente escreve como produto de x menos 2,
E aqui, ó, o resultado do quociente, ó, tá aqui. Nessa linha. Então, x menos 2, como a gente tinha um polinômio de grau 4 e dividiu uma vez, vai ficar com grau 3. Então, x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 12x menos 10. Notem agora que esse é o nosso q de x, né? Esse aqui a gente costuma chamar de q de x. Só que a gente vai procurar agora as raízes desse q de x, isso reduz o problema. Porque, ó, olhem o termo independente do q de x, é menos 10. O coeficiente da maior potência de q de x é 1. Então, a gente pode pensar nas raízes de q de x, né? Porque se for raiz de q de x, também é de p de x. E aí a gente reduz o problema, ó. Tem que ser agora divisível, né? Se possui raiz inteira, tem que dividir menos 10. E assim, ó, mais ou menos 1 a gente já testou. Mais 2 a gente já testou. Ó, 4 não divide 10, então a gente já pode excluir. E aí o 20, ou menos 20, também não divide 10. Então a gente fica entre menos 2, mais ou menos 5 e mais ou menos 10. Então a gente já diminuiu, né, os testes possíveis para as raízes potencialmente inteiras, né? Pode não ter nenhuma raiz inteira também. Então, aqui eu vou testar um menos 2. Então, testando menos 2, a possível raiz inteira menos 2, coeficientes 3, 2, 1, 0, tem todas as potências de x. Então, 1 vezes menos 2, menos 7, menos 9. Aqui vai dar 18. 18 mais 12, 30. 30 vezes menos 2, menos 60, menos 10, menos 70. Então, o x igual a menos 2 não é raiz de p de x. Então, mais uma aqui testada. E vamos então para a próxima. Como a gente já descobriu que mais ou menos 4 não pode ser, a gente vai para a próxima, que é a raiz igual a 5. Então, agora eu vou testar a raiz 5. Coeficientes ainda continuam 1, menos 7, 12, menos 10. Então, repete 1 vezes 5. 5 menos 7 menos 2, menos 10 mais 2, 12. 10 menos 10, 0. Então, x igual a 5 é raiz de p de x. Então, aqui eu já vou considerar, né, que esse q de x é igual a x menos 5 vezes, agora um polinômio de grau 2, x ao quadrado menos 2x mais 2. Eu não vou testar se tem x igual a 5, tem multiplicidade de 2, porque quando agora, ó, já caiu num polinômio de segundo grau que a gente descobre as outras raízes reais ou não. Então, se o x igual a 5 tem multiplicidade de 2 ou 3, a gente iria descobrir resolvendo essa equação de segundo grau aqui, então não tem problema. E, por enquanto, p de x com a raiz x igual a 2 que a gente tinha descoberto, fica semifatorado, vamos dizer assim, por x menos 2 e vezes q de x, que é x menos 5, vezes x ao quadrado menos 2x mais 2. Agora é fácil, é só resolver a equação de segundo grau, x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a 0. Então, x igual a 2, mais ou menos raiz de 4, menos 4 vezes 2 sobre 2. Dá 2 mais ou menos 4 menos 8, vai ficar menos 4. Opa, não tem mais raízes reais. A raiz de menos 4 é 2i. Simplificando, isso aqui fica 1 mais ou menos i. Ou seja, as outras duas raízes são complexas, 1 mais i, 1 menos i. Então, esse termo aqui, ó, só tem raízes complexas não reais. Então, para fatorar segundo as raízes em geral, lembrando, né, que o coeficiente da maior potência era 1, né? Então, não vai nada multiplicado aqui. Se não fosse 1, iria o número ainda multiplicado por todos esses fatores.
Ó, então, se a gente vai escrever segundo as raízes complexas, só vai ficar termos de primeiro grau. Então, aqui, ó, x menos a raiz, ó, vai ficar os dois negativos. E x menos aqui vai ficar menos 1 mais i. Então, esta daqui é a resposta pela fatoração segundo segundo as raízes, né? Melhor dizendo. Aqui é a fatoração segundo as raízes. Mas, se a gente quiser a fatoração segundo os coeficientes reais, vai aparecer esse termo de segundo grau. Então, a gente teria que multiplicar esses dois, mas que a gente já sabe, na verdade, porque né, essas raízes apareceram da equação x² menos 2x mais 2. Então, ó, esta fatoração com esse termo de segundo grau é a que a gente chama segundo coeficientes reais. Se a gente só quer que apareça coeficientes reais na fatoração, a gente deixa esse termo de segundo grau, que vai dar origem às raízes complexas, né, não reais. Então, vamos fazer agora um exemplo de grau 6. X igual a x na 6, menos 3x na 5, mais x na 4, menos x na 3, menos 18x², mais 44x, menos 24. Já vejo que tem todas as potências, né? Os expoentes de x. Noto aqui que a potência, né, o coeficiente da maior potência é 1, que é aquele caso que facilita. Se não fosse 1, a gente teria que dividir, né, o termo independente para a gente, no início, né, que a gente não chama de chute, mas os testes das possíveis raízes inteiras. Então, agora a gente tem que pensar quem divide menos 24, como esse coeficiente da maior potência é 1. Então, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6, mais ou menos 8. Que é mais ou menos 12, mais ou menos 24, acho que é isso. Então, de novo, começar pelas mais simples. Poderia testar as raízes x igual a 1, x igual a menos 1 para o Briot-Ruffini, mas aqui, como é fácil de calcular p de 1 e p de menos 1, né, eu vou fazer o cálculo. Então, 1 menos 3, mais 1, menos 1, menos 18, mais 44, menos 24, porque P de 1 é só considerar os coeficientes, porque substituir qualquer coisa que substitua no lugar do x aqui vai dar 1 mesmo, né? Então, é fácil conferir P de 1. Então, aqui 1 menos 3 dá menos 2, aqui ó, já vai dar 0, aqui menos 3, menos 18, isso aqui vai dar 0. Então, ó, x igual a 1 é raiz de p de x. Então, ó, já poderia ter feito por Briot-Ruffini, que eu já tinha, mas aí não tem como saber também, né? Então, ó, já sei que a raiz x igual a 1, colocando os coeficientes, 1, menos 3, 1, menos 1, menos 18, 44 e menos 24. 1, menos 3, menos 2, menos 2 vezes 1, 1, menos 2 por 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 18, menos 20, menos 20 vezes 1. Ó, notem que essa conta que a gente faz é exatamente a conta que a gente faz P de 1, que obviamente a gente sabe que é 0. Por isso, a gente poderia, se eu tivesse ido direto para o Briot-Ruffini, eu teria economizado essa linha aqui, mas, né, como eu disse para vocês, não tem como saber, então era um risco. Então, menos 20 mais 44 é 24, 24 menos 24 é 0. Confirmando, pelo menos ó, com multiplicidade 1. Agora, como eu disse para vocês que é fácil verificar, eu vou fazer novamente outro dispositivo de Briot-Ruffini para testar outra se tem multiplicidade, se a raiz x igual a 1
tem multiplicidade maior que 1. Então, eu vou testar de novo. 1 menos 2 menos 1, menos 1 menos 1 menos 2, menos 2 menos 2 menos 4, menos 4 menos 20 menos 24, mais 24, 0. Olha que beleza! X igual a 1 é a raiz por enquanto de multiplicidade 2. A gente pode testar mais uma vez. Só porque é fácil, como eu disse para você. Então, 1 menos 1, 0. 0 menos 2 menos 2, menos 2 menos 4 menos 6, menos 6 menos 24 menos 30. Ó, então, não é mais. Então, realmente, o x igual a 1 ficou na multiplicidade 2. Então, a gente conseguiu escrever já com isso, ó, P de x como x menos 1 vezes x menos 1 por causa, né, da repetição, da multiplicidade, ó. E aqui, ó, é o resultado, ó, que deu resto 0, ó. Então, o quociente tá aqui. Como a gente já dividiu nessa linha aqui que deu ainda resto 0, a gente dividiu 2 vezes, o polinômio de grau 6 fica reduzido a um polinômio de grau 4, ó. Então, menos 24 também entra, ó, que é até aqui, ó. Esse resto que não entra, né? Então, ficou x na 4 menos x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x menos 24. Então, de novo, ó, o Q de x é x na 4 menos x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x menos 24. Dessa vez, por ser menos 24 novamente, não ajuda a eliminar prováveis raízes. A gente eliminou só um, né, por já testar e ter certeza que tem multiplicidade de 2, mas a gente nem testou menos 1, né, e tem até menos 24. Então, podemos testar o menos 1, ó. Aqui não vai mudar, vai continuar 1. Menos 3 na x na 5 vai mudar, né, porque x na 5 ficaria menos 1. X na 4 não vai mudar, vai ficar 1. Menos x ao cubo vai ficar mais 1 também. Menos 18x quadrado não vai mudar por causa do x quadrado. Vai ficar menos 44 e menos 24. Então, aqui, ó, dá para, sem fazer conta, ó, a parte dos negativos é muito maior que a parte dos positivos. Então, a gente nem precisa fazer a conta, se vocês não quiserem concluir, ó. É diferente de 0, então x igual a menos 1 não é raiz, porque o que interessa é se dá 0 ou não, né? Então, não é raiz de P de x, então, por enquanto, só eliminamos mais ou menos 1. Temos que passar para x igual a 2. E aí, eu já vou fazer por biografia. Então, agora eu vou testar a raiz 2, os coeficientes de Q de x, 1. Menos 1, menos 2, menos 4 e o menos 24. Vou fazer toda aqui procedimento. 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. 0 menos 4, menos 4. Aqui vai dar menos 8, menos 24. Menos 8, menos 24, menos 32, ó. Infelizmente, x igual a 2 também não é raiz de P de x. Então, vamos tentar menos 2. Agora menos 2. Então, repete, menos 2. Menos 1, menos 3. 6, menos 2, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 4, menos 12. Menos 12 vezes menos 2, mais 24. Menos 24, 0. Então, achamos uma raiz. Então, x igual a menos 2 é raiz de P de x, pelo menos com multiplicidade 1. Também podemos testar novamente se tem multiplicidade de 2, ou menos 2. Então, menos 2, menos 3 é menos 5, 10.
realmente só multiplicidade 1, que o quociente é resultado dessa linha, que é a que deu resto zero, essa daqui não vale. Então, agora Q de x é o produto de x mais 2 por um polinômio agora de grau 3, né? Que é x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4x menos 12. Colocando em P de x, que já estava fatorado, né? Com as raízes x igual a 1, na verdade, a raiz x igual a 1 com multiplicidade 2. Agora o x mais 2 e vem esse polinômio de terceiro grau, que a gente costuma chamar de Q de 1 de x. Então, ó, vamos olhar o termo independente, olhar que o coeficiente de maior potência agora também é 1, então a gente pode focar no termo independente, que é menos 12, e as possíveis raízes inteiras de Q de 1, são mais ou menos 1, que a gente já descartou, mais ou menos 2, que a gente já descartou, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e mais ou menos 12. Então, segundo a nossa ordem aí, a próxima tentativa seria para x igual a 3. Então, agora testar a raiz igual a 3. Então, testar a raiz igual a 3, coeficiente de Q1, 1, menos 3, 4 e menos 12. Então, repetindo, 3 menos 3, 0, 0 mais 4, 4, 4 3, 12, menos 12, 0. Então, x igual a 3 é raiz de P de x. E por que eu digo sempre P de x? Porque se dividir Q1 de x, né, vai dividir P de x também, né? Então, aqui, ó, Q1 de x, a gente pode escrever como produto de x menos 3 vezes x ao quadrado mais 4, ó, porque eu sei que é um polinômio de segundo grau, então aqui seria da variável x que não tem. P de x igual a x menos 1 ao quadrado, x mais 2, agora x menos 3 vezes x ao quadrado mais 4. Porque eu não testei a multiplicidade da raiz x igual a 3, porque eu já sabia que a gente já ia ter um polinômio de grau 2, e que isso seria resolvido facilmente. Aqui, inclusive, é uma incompleta, mais fácil de resolver ainda. Então, x ao quadrado igual a menos 4, x igual a mais ou menos 2i, né? Porque vai ficar raiz de mais ou menos raiz de menos 4. Então, aqui estão as últimas raízes, x igual a 2i e x igual a menos 2i, né? Porque a gente sabe que as raízes complexas não reais sempre vêm em pares, né? Uma e o seu conjugado. Então, aqui, ó, a gente pode fatorar segundo as raízes complexas. Então, essa é a resposta, né? Fatoração segundo as raízes complexas. E, na verdade, essa de cima é a fatoração segundo os coeficientes reais. Porque aqui, ó, esse fator de segundo grau, se a gente quer coeficientes reais, como as raízes desse fator são complexos, não reais, né, a gente não conseguiria escrever, fatorar de maneira mais simples. Então, se a gente quer só coeficientes reais, essa é a maneira mais simples de fatorar. Espero que tenham entendido. Pessoal, se não entenderam, entrem em contato por e-mail, por sinal de fumaça e até a próxima.